Estamos no último episódio da nossa série sobre educação financeira para filhos, agora para os adolescentes. Eita, que a fase é complicada, né? A gente perde talvez um pouco o controle, os filhos são mais influenciáveis, querem tudo que os amigos querem, um monte de outras coisas, né? Mas não precisa ser tão difícil se você souber ali o que você está fazendo. Então vamos conversar sobre isso? Bem, no episódio de hoje, o final da nossa série sobre educação financeira para os filhos, agora falando mais para os adolescentes. E aí, você tem um filho adolescente? Como é que você tem lidado com a educação financeira nessa faixa etária, né? Complicado. Escreve aqui para mim nos comentários o que você tem feito, quais as dicas que você dá, quais são as dificuldades que você tem e na medida do possível a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Aproveita e também curte esse vídeo, se inscreve no canal e depois que você fez tudo isso, já aproveita e pede a revista Saldo Mais, é o nosso guia financeiro prático para você e para o seu filho adolescente também, porque aqui é tão didático, é tão simples, é tão colorido que os seus filhos conseguem acompanhar também. E tá praticamente igual uma aula aqui, né? Tem onde você preencher, você lê um texto, você faz uma provinha no final, então com certeza ele consegue acompanhar também. Pede uma para você e uma para o seu filho, uma no nome de cada um, que é um por CPF. Mas todo mundo da família consegue pedir e fazer o curso. Que tal fazer a família todo o curso junto? Muito legal, né? Nossa, Kathleen, pedir 4 cursos vai sair caríssimo, né? De jeito nenhum. Você vai receber os 4 revistas totalmente grátis aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, da qual o Saldo Extra faz parte. A gente entrega sempre grátis. E tá passando aqui na sua tela, no GC, na legenda aqui embaixo, as formas de você pedir. Então entre em contato e peça a sua, que vale muito a pena, ainda mais de graça, gente. Não fica reclamando coisa de graça não, ainda mais hoje em dia que tá tudo caro, hein? Então peça já a sua revista Saldo Mais. Então vamos lá, o assunto de hoje é educação financeira para filhos na adolescência. Eu sei, é triste, na maioria das escolas do Brasil a gente não tem aula de educação financeira. E que pena, né? Que pena. Ensinar como é que paga uma conta de luz, como é que funciona o dia a dia, a relação com o dinheiro. A gente já falou aqui sobre economês, né? Vários termos de economia que a gente escuta no jornal. Por que também não ensinar isso para as nossas crianças, os nossos adolescentes? Infelizmente, isso não é comum no Brasil. Supostamente está mudando, né? E é para a gente ter educação financeira nas escolas, mas a realidade é outra, a gente sabe bem disso. Devia ser nem chamar educação financeira, devia ser preparação para a vida, né? Porque o que você faz sem saber sobre educação financeira quando você se forma na faculdade ou você vai trabalhar? Tudo você precisa aprender e aprender cedo, né? E a vida te ensina dando uns tapas, não é facinho não é sendo um bom professor, infelizmente. Bom, mas se a escola não está fazendo esse papel na sala de aula, muito antes você, como pai, já começou a fazer, desde o filho lá que a gente falou, com 2 anos de idade, agora na adolescência ele já está praticamente craque e você vai só modelar ele um pouquinho mais nesse sentido. Então, como eu disse, aprender com a vida é muito mais difícil, muito mais sofrido. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu estudei numa faculdade em que tinha regime de internato. Eu não sei se você sabe do que se trata, se você não é adventista, talvez você não está entendendo o que eu estou falando, mas é tipo aquelas faculdades americanas em que as pessoas moram com os colegas em dormitórios, sabe? E aí você mora ali perto do colégio, da escola, da faculdade, e você vai todo dia e mora com os amigos, etc e tal. Eu morei assim. Então, querendo ou não, na faculdade, você vive meio que numa bolha, né? Ali tá o restaurante onde você come, ali tá os seus amigos, ali tá a faculdade, ali tava até o estágio que eu fazia, era ali também, então tava tudo junto. E quando eu saí da faculdade e fui pro meu primeiro emprego, eu, claro, fui no mercado fazer minhas primeiras compras. E eu cheguei no mercado horrorizada, liguei pro meu pai, eu falei, pai, você sabe quanto custa um pão integral no mercado? Ele começou a rir, falou, eu sei, filha, agora você vai saber também. E eu lembro que eu fiquei uma semana só pensando, eu falei, gente, tá difícil comprar pão integral, como é que eu vou viver, né? Tá acostumada com todas as opções que eu tinha lá na faculdade ou na minha casa. E aí foi aquele choque. Então, para o seu filho não ligar para você e te perguntar, você sabe o valor do pão integral? É bom que você já explique para ele antes de sair de casa como é que funciona a vida. E para isso eu vou te dar alguns passos de sugestão aqui do que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu te diria,
Mostre as finanças de casa para o seu filho. Não fica escondendo, ele precisa saber da realidade, né? Às vezes você é bem pobrezinha, o seu filho não sabe, ele acha que você tem mais dinheiro do que você demonstra ter. E aí quando você abrir as contas e falar, não, é isso que a gente tem que pagar e é isso que a gente tem e só dá para fazer isso. A chance dele entender e falar assim, não, talvez eu precise arrumar um emprego para ajudar minha família, ou eu não vou pedir pro meu pai tal coisa porque eu sei que ele não tem condição, é maior. Então mostre mesmo as finanças de casa, a menos que você, claro, seja muito rico, e aí você não quer falar pro seu filho, né, que basicamente a vida dele tá feita, e aí você não precisa talvez dar todo o spoiler aí do que vem pela frente. Mas se não é a sua realidade, mostre mesmo para ele entender, né, a classe social que você e a sua família se encontram. Uma segunda dica que pode parecer, né, simples ou boba para alguns, mas o seu filho sabe pegar um ônibus? Né? Porque tem pais que só andam de carro, etc e tal, tem uma condição de vida um pouquinho melhor, tem medo até de botar o filho para andar sozinho de ônibus. Ele precisa aprender que uma hora ele vai precisar, ele não sabe nem pegar um ônibus, ele sabe o valor que custa uma passagem, né, de ônibus na cidade para ir, para voltar. Isso pode ser uma coisa extremamente boba para alguns, falar assim, nossa, eu faço isso todos os dias, meu filho sabe disso desde que ele nasceu, mas outros a gente sabe que não é assim. Andou de ônibus lotado, né? Cheirando, né, a axila do outro, aquela coisa toda, é sofrido, gente, é sofrido. Se seu filho nunca passou por isso, ele vai sofrer na hora que ele passar, então é bom dar esses choques de realidade nele, certo? Terceira dica, ele tem uma conta em banco, seu filho? Principalmente esses bancos digitais, que é bem facinho da gente abrir ali, não gasta nada. Ele sabe mexer, né? Ele sabe o que é uma conta corrente, o que é uma poupança, como ele faz, né, um Pix, como é que ele faz um TED, um DOC, esse tipo de coisa é importante para os nossos filhos, né? E também ele tá desse dinheiro que ele recebe e tem no cartão, ele tá poupando uma parte do que ele recebe ou tudo que ele compra e gasta, né? Hoje em dia tem uns adolescentes que gastam em tênis, em calça, em uns valores tão altos, você fala, gente, daí eu compro umas 3 calças com esse dinheiro aí. Porque ele não sabe cuidar do dinheiro dele, ele não sabe que ele tem que guardar uma parte, ele não sabe a média de um valor de uma calça, de um tênis, por exemplo, e ele vai gastando. Então esse tipo de coisa também tem que ensinar para os nossos filhos. A quarta opção, a quarta dica que eu te dou é o seu filho tem um emprego? No Brasil, a gente sabe, você pode se tornar um jovem aprendiz com 14 anos de idade e trabalhar mesmo a partir dos 16. Ai, Kathleen, mas eu não quero que meu filho trabalhe tão jovem assim e tal, não, sabe? Eu quero que ele foque só nos estudos. Tudo bem, ótimo, né? Tudo bem. Mas então encontre outras formas dele aprender sobre o trabalho. Talvez o tio dele tenha algum negócio, bota ele para ajudar lá alguns dias para ver como é que funciona, uma coisa mais leve assim, mas não deixe de explicar o conceito do emprego, né? Eu lembro a minha irmã, a primeira vez que ela foi fazer um estágio de férias na faculdade e ela tinha que, até lá a gente nunca tinha trabalhado assim mesmo, sabe? E no estágio ela tinha que chegar lá às 7h30 e sair 5h30 da tarde, 7h30 da manhã, 5h30 da tarde. Deu uma semana, ela veio pra mim, eu já trabalhava, né? Ela veio pra mim horrorizada, dizendo, mas não sobra tempo pra mim, eu não tenho tempo pra nada, eu vivo pra trabalhar, eu chego em casa, eu tô cansada, e aí no outro dia eu tenho que fazer tudo de novo. E aí foi a minha vez de rir e falar, amada, esse é o mundo que a gente vive, vai ter que trabalhar mesmo. Hoje a gente comenta disso e dá risada, porque, né, piorou a situação umas 10.000 vezes, mas pra ela foi um choque de realidade muito grande. Então não deixe o seu filho sofrer desse jeito que a minha irmã sofreu. Tente ensinar isso para ele, né, desde mais cedo. E, claro, ajude ele a encontrar um emprego também, né? Não deixe ele sozinho, fala, se vira, ajuda um pouquinho, é seu filho, né? Foi o que aconteceu com o meu pai, por exemplo. Quando ele era adolescente, ele queria trabalhar e meu avô levou ele numa sorveteria, ele conseguiu um emprego lá. E meu avô foi que ajudou e ele conseguiu. Hoje ele sempre lembra dessa história, conta pra todo mundo que ele tomou sorvete até não aguentar mais e ficou traumatizado depois de tanto sorvete, porque tomou tudo de vez, né, adolescente, não sabe se controlar, e aí depois criou trauma, não queria tomar sorvete nunca mais. Então não seja igual ao meu pai, mas seja igual ao meu avô que ajudou o meu pai a encontrar esse emprego. A dica número 6,
Que tal deixar o seu filho ir no mercado fazer as compras um tempo de casa? Mesmo que você dê o dinheiro para ele ver o valor das coisas, para não ser, né, a Kathleen do pão integral lá no mercado, para ele entender quanto que custa o arroz, o feijão, né, o queijo da sua casa, as verduras, etc e tal, para ele já ter uma noção de como é que vai ser lá na frente a vida dele. Isso é muito importante. 7ª dica: deixa ele pagar uma conta de luz, deixa ele lá na lotérica pagar, né, uma internet, ou que seja pela internet, só para ele ver os valores, né, ou saber o que é uma lotérica, como é que funciona, que você entra naquela fila terrível e vai e paga, né, entender como é que o mundo funciona de fato. 8ª dica: não fique dando dinheiro à toa pro seu filho. Meu filho me pediu, aí você vai lá e dá. Não, saiba negociar isso aí, estipular umas metas. Peraí, você quer ir em tal coisa, fazer tal coisa com os amigos, ir no, sei lá, no parque de diversão, ok. Mas assim, vamos negociar, como é que a gente vai fazer isso, com quem que você vai, esse é o melhor preço lá do negócio, o que você pode fazer para ajudar aqui na casa, para poder a gente, né, ver esse valor. Enfim, cria alguma coisa que seu filho não fica recebendo dinheiro à toa. Se para uma criança a gente já não deve fazer isso, que dirá para um adolescente, né, que acostuma rapidinho com a vida boa. E o 9º, o dinheiro poupado, você precisa ensinar ele a investir. Tá guardando todo mês lá um valorzinho? Onde que ele vai colocar? Diga para ele onde que ele vai fazer, ou então pague para ele um curso, pega o Saldo Mais, a revista aqui, e dá para ele ler, para ele aprender o que ele vai fazer com esse dinheiro, onde ele vai investir, ele acompanhar o rendimento e ver o dinheiro dele lá se multiplicando com o tempo. Mas, gente, se seu filho não souber nada sobre finanças e cair no mundo assim perdidaço, uma coisa que ele não pode sair de casa é sem entender, sem aprender mais sobre Deus. Deus é o mais importante nessa vida. Se você não consegue ou não tem educação financeira para dar para os seus filhos, você vai se esforçar para fazer o seu melhor. Mas mais do que isso, você precisa se esforçar para passar Deus para eles. E por isso eu quero abrir com você o Salmo 119, verso 9, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus aqui é importantíssimo. Nós temos que colocar nos nossos filhos o temor do Senhor. Quando eles têm o temor do Senhor, eles vão ter uma vida muito mais próspera. E eles só vão ter essa vida próspera se a gente dar essas instruções a eles. Né? Isso é o que vale mais. Como diz a Bíblia, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, ensine o seu filho desde pequeno e muito mais na adolescência no caminho do Senhor. O mundo tá tão louco, tá tão perdido, as ideias aí estão tão loucas que se você não colocar o temor do Senhor no seu filho, onde que ele vai parar, né? E onde esse mundo vai parar? Então, peça a Deus sabedoria que Ele vai te ajudar. Você vai ter uma família linda, maravilhosa e próspera e, como eu sempre digo, uma vida abundante, tá bom? É isso que eu desejo para você. Essa foi a nossa série aqui sobre educação financeira para filhos. Espero ter te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo também outras séries que você gostaria de ver por aqui, para que eu possa preparar mais conteúdos para você e para mim também, que eu aprendo muito quando eu vou escrever esses roteiros, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!